Então, bom dia a todos. Tenho muito gosto em estar aqui a colaborar nesta ação de formação. Vou ocupar os 45 minutos falando durante 30 a 35 minutos, reservando 10 minutos para conversa. Podem interromper-me quando entenderem para colocar questões de resposta curta. A descolonização da Guiné tem uma marca distintiva forte que viria a condicionar o posicionamento dos capitães do movimento no processo de descolonização. É que era a única colónia. Quando se deu o 25 de Abril e se iniciou a descolonização, já era independente. Em 24 de setembro de 73, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau, proclamou unilateralmente a independência, na presença de representantes estrangeiros, independência de facto, que não de jure, e esse ato unilateral foi reconhecido logo por 84 países, que eram mais do que aqueles com os quais Portugal mantinha relações diplomáticas. Uma semana depois, a ONU produziu uma resolução em que reconheceu o ato e convidou o governo português a retirar do território. Isto colocou-nos na posição de tropas de ocupação. E eu começo por este facto porque é um facto que viria a determinar toda a evolução política e militar do pós-25 de Abril no que diz respeito à descolonização. A seguir vou traçar-vos uma panorâmica do que era a situação militar e do que era a situação política na Guiné. Vamos situar-nos em maio de 73, que foi a altura em que a guerra atingiu um pico de violência. A Guiné, como sabem, foi a colónia onde a guerra colonial foi a mais dura. Em maio de 73, houve um momento de extrema dificuldade que deverá passar para a história como a Guerra dos Três Gs, ou a Guerra dos Três Gs. Gadamayel, Guilege e Guidage. Gadamayel foi aquilo que nós, na altura, chamámos do inferno de Gadamayel. Uma praça forte portuguesa no sul da Guiné, bombardeada violentamente durante dias seguidos, mortos e feridos, desertores, e há uma altura em que se julga que já não há ninguém em Gadamayel. Houve uma operação rápida de paraquedistas que desceram de helicóptero e ainda encontraram nas instalações meia dúzia de militares, dentre os quais o nosso camarada, na altura capitão Freire da Silva, capitão comando. Esta foi a guerra, digamos, a primeira guerra que nos fez perceber que as coisas estavam a mudar. E estavam a mudar porque coincide, nesta altura, com a introdução no campo de batalha de um míssil terra-ar Strela de fabrico soviético que veio alterar completamente as condições de combate. Quer dizer, nós perdemos a supremacia aérea. Perdida a supremacia aérea, isto significava duas questões básicas. Já não era possível as tropas portuguesas, em situação de confronto ou de emboscada, pedirem apoio aéreo, e o apoio na Guiné chegava ao fim de 10 minutos, um quarto de hora a qualquer lado, o que significava que qualquer situação de confronto não durava mais do que isto, porque os guerrilheiros fugiam e dispersavam antes que chegassem os aviões. Os aviões deixaram de chegar para apoio de combate, primeiro facto pesado, e o segundo é que também os aviões deixaram de chegar para evacuar feridos e mortos. Ou seja, a guerra mudou completamente e as tropas portuguesas deixaram de procurar o confronto, remeteram-se aos quartéis numa situação de resistência. O segundo G é Guilege. Guilege era também uma praça forte no sul da Guiné, perto de Gadamayel, e que tinha a importância estratégica de dominar um corredor de abastecimento logístico das tropas do PAIGC para o sul. Extremamente bombardeada durante dias seguidos, com centenas de granadas, em que as pessoas já não viviam à superfície, viviam no subsolo. O comandante-major Coutinho Lima veio pedir ao general Spínola Bissau que lhe desse reforços ou que o deixasse retirar. O general Spínola condenou esta atitude do comandante, mandou-o regressar e resistir. O comandante regressou e no dia seguinte ele resolveu abandonar a praça de Guilege.
O guerrilheiro que estava do lado lá do PAIGC era o Nino Vieira, portanto, o guerrilheiro mais conhecido e mais importante do PAIGC. E o Nino contou posteriormente que, de acordo com a lição de Sun Tzu, ele já sabia isto, que o inimigo nunca se deve cercar completamente, deve-se deixar sempre um ponto de fuga. Foi por esse ponto de fuga que Coutinho e Lima, com as suas tropas, não só metropolitanas, mas também milícias, e a população, cerca de 200 pessoas, fugiram em direção a Gadameel. Onde é que eles se foram meter? No inferno de Gadameel. O terceiro G é Guidage. Guidage é o impressionante cerco de Guidage. Eu penso que na nossa história é capaz de não haver um cerco de 50 dias, ou 40 ou 50 dias, não me recordo agora quantos dias, muito tempo. As Forças Armadas Portuguesas foram empenhadas na sua totalidade. Paraquedistas, comandos africanos, fuzileiros, milícias, companhias de caçadores. O cerco mantinha-se. O PAIGC estava assediado, Guidage é no norte, perto da fronteira com o Senegal. A base do PAIGC, Candiafara, logo ali, junto à fronteira. Nos primeiros dias do cerco, aconteceu também um incidente, para mim foi o pior dia que passei da Guerra da Guiné. Há uma manhã em que caem 3 meios aéreos, 2 avionetes e um avião de combate. Nunca tinha acontecido isto. Há uma altura em que a situação não avança nem recua, mantém-se o cerco, e o general Spínola resolve chamar as tropas da companhia do capitão Salgueiro Meia, a companhia de cavalaria de 34-30, que ainda estava em Bissau à espera de aguardar navio de transporte para Lisboa. Já deviam estar cá, já tinha acabado a comissão. Eu soube disto porque o Salgueiro Meia apresentou-se no quartel a pedir-me: olha, dá-me cá os rádios que eu te dei há pouco tempo, que eu volto para a guerra. Teve mais um mês e tal de guerra, teve o pior momento da guerra, com mortos, com feridos, enfim, um drama pavoroso. Isto resolveu-se, o cerco resolveu-se, porque o batalhão de comandos, comandado pelo Tenente-Coronel Almeida Bruno, com uma companhia do então capitão Carlos Matos Gomes, que já deve ter falado aqui convosco, foi ao Senegal combater o inimigo na própria base que eles tinham, e há uma altura em que o próprio Matos Gomes conta que a linha divisória entre as nossas tropas e o inimigo diluiu-se e já não se sabia quem era quem. Portanto, imagina o pandemónio que teria sido isto. É este o contexto político-militar, ou melhor, militar, da Guiné, antes do 25 de Abril. Politicamente, a Guiné, nós costumamos muito falar na situação político-militar, mas eu fiz aqui questão de dividir, porque se trata de 2 matérias que se podem individualizar, como vão ver. Politicamente, a situação era marcada pela figura do general Spínola, figura carismática, forte, um grande chefe militar, que quando chega à Guiné, reuni todos os comandos e disse-lhes isto: meus senhores, eu não vos peço que ganhem a guerra, só vos peço que não a percam. Porquê é que ele disse isto? Porque ele já tinha uma estratégia de negociação na cabeça. Ele já levava consigo, depois de combater em Angola, depois de perceber que uma guerra de guerrilha não se vence, ele já levava consigo a ideia de que aqui na Guiné, pior do que em Angola e Moçambique, a única saída que há é negociar. Preparando o caminho para a negociação, ele desenvolveu na Guiné aquilo que ficou chamado de por uma Guiné melhor. O que é que era isto? Era proporcionar às populações um mínimo de condições de vida, de apoios logísticos, sanitários, alfabetização, sementes, enfim, apoios de toda a ordem, e ao mesmo tempo promover e destacar os chefes tradicionais, tribais, através daquilo que foi conhecido como os Congressos dos Povos da Guiné. Isto era uma ação psicológica dirigida essencialmente para as populações. A par desta, havia também a ação psicológica, a psico-militar, também com uma série de iniciativas no mesmo sentido. O governo português, quando soube da intenção, ou melhor, das ações já do general Spínola, dos encontros no Senegal com o presidente Senghor, numa tentativa de encontrar uma solução negociada para a Guiné, a Senghor, que estava também, e naturalmente, em ligação com os líderes do PAIGC, e quando havia já uma hipótese de solução para o problema, o Marcelo Caetano chama o general Spínola e diz-lhe: prefiro um desastre militar na Guiné
a negociar, seja com quem for. Ao fim de 5 anos, Spínola, sabendo disto, acabou a comissão, veio para o continente. Foi rendido pelo general Tencourt Rodrigues. O general Tencourt Rodrigues chega no dia 21 de setembro de 73, 22 de setembro de 73, ou 21, à Guiné. 3 dias depois, dá-se aquilo que eu já disse, a declaração da independência unilateral da Guiné-Bissau. O general Tencourt Rodrigues levava na sua carta de comando outra frase lapidar histórica, que era resistir até à exaustão dos meios. Isto era uma indicação semelhante àquela que Salazar deu para a Índia. Salazar disse para a Índia que não quero heróis vivos, só quero heróis mortos. Portanto, ele queria na Índia uma situação de arrasar o Estado português da Índia, por forma a fazer daqui uma bandeira histórica, não é? Exaltando os valores da pátria, não é? E da defesa da pátria. Felizmente o governador não foi na conversa. Ora bem, nós não queríamos para a Guiné a solução da Índia, não é? E tínhamos que fazer qualquer coisa. E tudo isto nos faz adquirir uma certa consciencialização. Havia já na Guiné alguns capitães que se reuniam uns largos meses antes destes acontecimentos. Digamos, o facto que de imediato fez com que este movimento crescesse foi o chamado Decreto das Ultrapassagens. Eu penso que já alguém falou no Decreto das Ultrapassagens, que permite que os oficiais milicianos ingressem na academia e retirem as antiguidades aos camaradas de curso. O Telo Saraiva de Carvalho, no dia 12 de agosto de 1973, reúne no Clube Militar de Oficiais, em Bissau, cerca de 20 capitães, anuncia o decreto e eu estava lá e a intervenção que fiz foi no sentido de dizer que eu, como oficial e engenheiro, não era abrangido por aquele decreto, mas estava solidário com os camaradas, só que entendia que havia problemas tão importantes, eram mais, naturalmente, não teria dito que eram mais na altura, que aquele, e convidava os camaradas para uma reunião no meu quartel para discutir a questão do decreto e para discutir a guerra colonial, enfim, em que nós estávamos envolvidos e que não tinha saída, e tudo isto depois dos incidentes pós-Spínola. O convite foi aceito, reunimos uma semana depois, o Telo apareceu com uma carta dirigida aos poderes, ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros, não era Primeiro-Ministro na altura, era Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, Ministro da Defesa e Ministro do Exército. Essa carta era uma carta dura, forte, bem redigida, ao Telo. Ao fim de uma hora de discussão, as arestas foram limadas, a linguagem dura foi aligeirada. Eu já estava cansado de ouvir aquilo e levantei-me, a propósito do que o Aniceto Afonso disse há pouco, e tenho esta saída que é, nós estamos aqui a discutir uma carta importante a dirigir ao poder político em Portugal, só que esta carta é já mais uma carta de amor do que uma carta de contestação, como aquilo que eu queria. E disse, acho que, além da carta que devemos enviar, esta ou outra, aquela que quiserem, porque não há dúvida nenhuma que uma carta, mesmo que não tivesse grande conteúdo, de per si era já um facto político dramático, importante, era uma afirmação de rebeldia e de manifestação coletiva, não é? Mas eu queria mais, então propus que, disse-lhes que há uma coisa que nos une aqui, ninguém quer esta guerra mais. Já todos estamos de acordo que a guerra não se pode vencer e que temos que pôr termo à guerra. Mas só é possível pôr termo à guerra se a montante resolvemos o problema do poder político em Portugal. Se depusermos o poder político em Portugal. E isso só é possível através de uma revolução armada. Pronto, foi aquilo que o Aniceto Afonso disse há pouco. Realmente foi a primeira vez que se disse. Isto é uma bomba na reunião. A reunião acabou praticamente com isto. Enfim, o Telo fez-me algumas críticas, dizendo que jovem espantaste a caça. Eu não espantei a caça. Eu disse-lhe que separei o trigo do joio. Vamos ver na reunião seguinte. E na reunião seguinte, em vez de 30 capitães, apareceram 45 capitães. Mas alguns daqueles que estavam na primeira nunca mais os vi. Na reunião seguinte aprovamos uma carta, entretanto foi constituída uma comissão que construiu uma carta, elaborou uma carta melhor, aprovada, enviada ao Poder Político em Portugal, ao Presidente da República, ao Presidente do Conselho de Ministros, que é a carta de 28 de agosto, a carta de Bissau,
que eu considero que é a carta fundadora do movimento dos capitães. É o primeiro documento escrito e a primeira tomada de posição do movimento dos capitães. Nós, na Guiné, já designávamos, utilizámos a sigla MOCAP, coisa que aqui é desconhecida, o movimento dos capitães. Depois é que, naturalmente, aceitámos a sigla MFA, depois do 25 de Abril. Esta carta vem para o continente. Marcelo Caetano diz depois, mais tarde, numa entrevista que deu no Rio de Janeiro, que ainda pensou inicialmente reagir contra todos os capitães, promovendo autos que tinha duas maneiras de nos atingir, que era, sob o ponto de vista militar, ouvir-nos de acordo com o RDM. E, sob o ponto de vista político, era uma manifestação coletiva proibida pelo regime. Portanto, nós podíamos apanhar por duas razões. Só que, nessa altura, a carta já estava em Angola, em Moçambique e aqui. E os nossos camaradas assinaram aquilo tudo, mandaram as cartas para o Presidente do Conselho de Ministros, e ele disse, a avalanche, foi assim que ele se exprimiu, a avalanche de cartas foi de tal ordem que eu não pude agir sobre os capitães. O movimento dos capitães começou aqui. Entretanto, a situação estava tão degradada que há um episódio que vale a pena contar, em dezembro de 73, o Tenente-Coronel Banazol, que é o segundo que fala da Revolução Armada aqui no continente, chega à Guiné e propôs-nos, numa reunião em que participou o Matos Gomes, o José Melo Barroso e eu, a 50 km de Bissau, propôs-nos, quando o batalhão dele fosse deslocado para a sua posição definitiva, passava por Bissau, tomávamos o Forte da Amur, onde estava o comando-chefe em briefing de manhã, declarámos a independência da Guiné e tomámos o poder ali, contestando o poder aqui. Nós pedimos 3 dias, ou 2 ou 3 dias para pensar, viemos para Bissau, falámos com os camaradas do movimento e concluímos que não era possível aceitar uma coisa daquelas, porque ele contava com o apoio do PAGC. É evidente que se nós fizéssemos um movimento daqueles e ia contar com o apoio do PAGC, éramos imediatamente considerados traidores. E eu fui o porta-voz e disse-lhe, meu tenente-coronel, aliás, eu olhei para ele, eu conhecia a história de, enfim, todos os movimentos de contestação ao regime e de tentativa do regime que se iniciam, enfim, muito antes do 25 de Abril, e conhecia a muitos desses oficiais, tinha uma admiração profunda por eles. Eu, quando vi o velho, eu sou mais velho agora do que ele na altura, quando vi o velho tenente-coronel, senti um respeito e uma admiração muito grande por ele, mas não pude deixar de dizer que não podia aceitar aquilo. E ele respondeu muito duramente e disse-me, então eu arrogo-me o direito, eu reservo-me o direito de agir por minha própria conta e risco. Se bem o disse, melhor o fez. Em março apareceu uma declaração, uma proclamação para todo o território, em que se convidava, fazia-se, enfim, a apologia da luta contra o regime, e convidavam-se as unidades portuguesas, os destacamentos, a regressar às companhias, as companhias dos batalhões, havia uma concentração em Bissau da tropa toda, numa operação logística impensável e absurda. Só não tivemos medo que nos denunciasse, que este documento denunciasse tudo quanto estávamos a fazer, por uma razão muito simples. O que estava a acontecer já era irreversível. Acontecesse o que acontecesse. Começámos a coordenar iniciativas com o movimento aqui, e há uma altura em que se entende que nós na Guiné tínhamos condições de intervir, tomar o poder. Tínhamos as tropas paraquedistas, não podíamos contar com os comandos, porque eram africanos, não é? Embora os comandantes fossem brancos. Mas tínhamos as tropas paraquedistas e os fuzileiros. E podíamos tomar o poder e oferecemos a hipótese de intervir na Guiné. A Comissão Coordenadora disse, sim senhor, aceitamos, mas só intervém à nossa ordem e se o movimento falhar aqui. Ou seja, o MFA na Guiné foi o plano B do MFA em Portugal. Bom, no dia 25, dá-se o 25 de Abril, naturalmente, ouvimos as emissoras, a prece internacional, com muita atenção, não conseguimos contatar com ninguém da coordenadora. Entretanto, sabíamos que o general Spínola tinha outra ideia contrária à da coordenadora, ele queria que em simultâneo houvesse a intervenção em Portugal e a intervenção na Guiné-Bissau. E os spinolistas, que ainda lá ficaram muitos na Guiné, defendiam também esta hipótese. Portanto, foi fácil, em 26 de Abril, nós depormos o governador e comandante-chefe na Guiné. E porquê é que fizemos isso? Porque o general Tencourt Rodrigues, sendo um dos mais ilustres oficiais generais do exército português, por qual nós tínhamos muito respeito, esteve contra a história, contra a corrente da história, esteve do lado errado da história naquela altura. E porquê? Porque não reconheceu a Junta de Salvação Nacional, em Portugal, coisa que em todo o lado estava a ser
feita. Na própria Guiné, o comandante marítimo, subordinado dele, reconheceu a junta e deu ordens à PIDE para seguir os capitães do movimento nas ruas de Bissau. Pronto. Nós entramos, 10 oficiais, 11 oficiais, entramos no gabinete do general, protegidos por tropas paraquedistas. Nós íamos desarmados, naturalmente. Muito respeitosamente pedimos ao general que regressasse a Lisboa. Ele anuiu, os assessores dele, os adjuntos dele, não estavam nessa disposição, tiveram algum comportamento um bocado, enfim, dramático, mas a situação ultrapassou-se e ele disse: sim, senhor, o que é que querem que eu faça? Estou preso? Não, meu general. Estou detido? Não, meu general. Então o que é que eu estou? Faz a mala e vai para Lisboa. Ele fez a mala, recebeu todas as honras no aeroporto militares, chegou a Cabo Verde, foi preso. A Junta de Salvação Nacional deu ordem de prisão. Não fomos nós, foi a Junta de Salvação Nacional. Eu digo isto porque há muita coisa, enfim, no espaço público que está errada e que não conta a história como deve ser, não é? Depois do 25 de Abril, ou depois do 26 de Abril, ficámos com o poder nas mãos. Nomeámos o primeiro governador, o meu comandante, Tenente Coronel Mateus da Silva, que é um dos primeiros oficiais superiores a integrar o movimento. Aliás, ele soube aquela primeira reunião que eu promovi no meu quartel, ele soube da reunião. Eu é que lhe disse: o senhor não vai lá estar, isso é comigo. Aparecerá na altura própria. E apareceu quando foi preciso. Ele assumiu as funções de encarregado do governo. Na Guiné não era era encarregado do governo. E as funções de comandante-chefe foram oferecidas ao Comodoro Almeida Brandão, da Marinha. Quando na segunda-feira a seguir, ao 25 de Abril, chega o Jornal Expresso de sábado anterior a Bissau, a população abre os jornais e fica a saber, por fotografias e por reportagens, o que se passava aqui em Lisboa. Contestações, movimentos, arruaças, toda a gente a pedir tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo, enfim, liberdade, tudo isso. A explosão de alegria depois do 25 de Abril. No dia seguinte, Bissau acorda e replica o que se passa em Lisboa. E quando se junta muita gente, há montas partidas, há carros vandalizados, há roubos, há violência nas ruas. E nós percebemos, ou tomamos já conta disto, ou isto é uma situação imparável. O que é que fizemos? Pegámos nos 2 cabecilhas que coordenavam as manifestações, que era o Francisco Fadul, que foi depois primeiro-ministro da Guiné-Bissau, e que era o Aristides, ambos de cor. O Fadul era estudante de Direito aqui em Coimbra, e dissemos: o que é que vocês querem? A independência? Nós também alinhamos nisso. O que é liberdade? É aquilo que nós estamos a promover. Então estamos juntos no essencial. Vamos trabalhar e vamos evitar a violência, vamos evitar o granel, o caos. Eles concordaram, demos-lhe meios e ainda houve assim umas coisas, mas ligeiras, nada de que fique para a história, digamos assim. A situação começa a ficar controlada, sob o ponto de vista civil, desta maneira. No interior, houve também alguns problemas de alguma violência ligeira. Devo referir que no espaço do primeiro mês houve meia dúzia de mortos, ou coisa assim. Enfim, é muito, mas relativamente é pouco, não é? Perante aquilo que podia acontecer. E aquelas reivindicações que eram feitas aqui de libertação dos presos políticos, de extinção da PIDE-DGS, lá apareceram naturalmente de liberdade, de aparecimento dos partidos políticos. Estas 3 reivindicações lá, replicadas exatamente como aqui. O poder tem horror ao vazio. Quando alguém tem o poder, ou o exerce ou o perde. E nós pedimos instruções para aqui. Mas aqui as pessoas estavam envolvidas num processo extremamente dramático e violento e não tinham tempo sequer de decidir o que é que nós devíamos fazer, nem sequer havia ideias para isso. E na Guiné acontece uma coisa, também é mais uma singularidade. É que o MFA na Guiné, quando, logo a seguir, 8 dias depois de nós termos nomeado o primeiro encarregado do governo, o general de Spina pôs lá o tenente coronel Fabião, que depois seria graduado em brigadeiro. E o Fabião chega à Guiné e diz, tem um discurso, enfim, a liberdade, tudo muito bonito, e no fim acaba com uma frase que quem esteve na Guiné nunca mais esquece, que é assim: por uma Guiné melhor, num Portugal continuamente renovado. Nós gelamos. Estivemos até às 2 da manhã a discutir e a explicar ao Fabião, que era um homem da Guiné, 6 anos de Guiné,
conhecia a malta toda, tanto do lado de cá como do lado de lá. Ele instruiu muitos dos guerrilheiros do PAGC. Ao fim de N horas, com Almeida Bruno presente também, Almeida Bruno, que foi à Guiné para investir as comissões do MFA, uma comissão central do MFA, por 2 elementos do Exército e um da Força Aérea. Eu integrei esta comissão central e depois 3 coordenadoras, Exército, Marinha e Força Aérea. Eu fui o único que integrei as duas. Eu digo isto para que percebam que, digamos que alguém do MFA ganhou força capaz de tomar algumas decisões que sustentaram, digamos, uma evolução com alguma tranquilidade. Portanto, a Comissão Central do MFA na Guiné, é a tal singularidade que eu estava a referir, fez parte, era o gabinete de governo do novo governador. Ou seja, o MFA na Guiné-Bissau governou, coisa que aqui não aconteceu. O MFA aqui teve poder, como sabem, legislativo, consultivo, o Conselho de Estado, o Conselho da Revolução, mas não executivo. Nós éramos governo. Bom, isto foi realmente determinante para a evolução do processo. Libertámos os presos políticos da Ilha das Galinhas, demos todas as condições sanitárias, exames médicos, apoios de inserção social, tudo isso. A PIDE começou a ser perseguida nas ruas, inclusive os próprios informadores. A única hipótese que nós vimos para salvaguardar a PIDE foi pegar naqueles agentes todos e famílias e colocá-los a 50 km de Bissau no campo de instrução militar do Cumré. Tivemos que levar com as mulheres deles a pedir por tudo que os deixassem ir para Angola. Nós não deixámos ir contaminar Angola com os agentes da PIDE. Dizemos, não, vão para Portugal. E fizemos isto para salvaguarda das vossas vidas, sobretudo. E tivemos que admitir a existência de partidos políticos, que essa foi uma das partes piores, porque aqui era muito bonito haver partidos políticos, mas na Guiné havia um partido político que se chamava PAIGC, e que não admitia que houvesse mais partidos políticos. Porque havia já aqui uma contradição para gerir, que era um bocado complicado. Entretanto, temos um sobressalto que é, quando nós julgámos que dominávamos, digamos, em termos de comandamento das operações, a situação, aparece um movimento contra nós, de camaradas nossos, o chamado Movimento Alargado de Oficiais, Sargentos e Praças. MPP, Movimento para a Paz, em contraponto, MFA, Movimento para a Guerra. Se quiser interromper, pode interromper, mas eu gostava de contar a história até ao fim. MPP, que passou a ser crismado do movimento do Pirata à Pressa, que consegue juntar em Bissau. Nós juntámos, na primeira Assembleia Geral, juntámos 1000 militares. Eles juntaram 1500. Havia coronéis e tenentes coronéis, camaradas nossos. O que é que queriam? Fugir para aqui. Bom, foi difícil negociar com aquela gente liderada pelo alferes Celso Cruzeiro, aquele advogado que defendeu, de Coimbra, muito conhecido. Bom, mas conseguiu-se a junção dos dois movimentos e a partir daí caminhamos com tranquilidade. Deram-se os primeiros encontros de Dakar, de Londres, o cessar-fogo estabelecido em Dakar já existia de facto no terreno. As nossas tropas, sem que nós dessemos autorização, nem o próprio PAIGC, confraternizam nas fronteiras, fazem tudo e mais alguma coisa, embebedam, jogam futebol. A única recomendação que eu me lembrei de fazer foi futebol e equipas mistas. Porque a malta nem a feijões quer perder, então aí depois dá a batatada. E realmente isso aconteceu. Isto para explicar que as coisas estavam a correr muito bem, quando aparece um ultimato em Pirada, norte de fronteira com o Senegal, Pirada, há um ultimato, dão 48 horas para abandonar o quartel. Fabião diz, se isto pega, estamos feitos, nós não conseguimos lidar com isto. Nomeia o Major Nelas Monteiro, delegado do Governo, para que rapidamente helicóptero caminhar para Pirada. E, representando a MFA, a mim, um representava o Governo, o outro MFA, helicóptero, Pirada. Chegamos lá, o Baio Camará, que era um dos maiores guerrilheiros do PAIGC, que depois viria a combater junto do MPLA em Angola, já não estava lá, estava no Senegal. Contactámos com um senhor que se chamava Mário Soares, que era branco e que era um agente duplo do PAIGC e da PIDE, do qual o Spina servia para conversar também com o lado de lá. E ele arranjou-nos um pisteiro preto que nos levou no dia seguinte ao acampamento no Senegal, uns 10 ou 11 quilómetros de parada da fronteira. Nós fomos fardados, entramos no território estrangeiro fardado, enfim, com algum perigo. O Baio Camará recebemos, esperámos algum quarto de hora, numa situação um bocado chata, porque a espera, enfim, é sempre complicada. Ele lá apareceu, ele e mais 2 elementos, ao fim de 20 minutos, ou coisa assim, de conversa, não conseguimos nada, as coisas estavam a ficar mal, até que sentimos um ruído do motor, era um jipe que vinha de lá,
Quando se sente o ruído do motor, aparece um grupo de guerrilheiros armados até aos dentes, outro mais lá dentro, em semicírculo. Estavam lá todos, quer dizer, armados até aos dentes. E nós éramos dois. A única coisa que levámos no jipe era uma G3, enfim, qualquer animal que aparecesse. Mano. Quem é que vinha no jipe? Fabião. Fabião, quando soube que estava o bairro camarada do lado de lá, que tinha sido instrutor dele das milícias e sabia que ele que era um tipo difícil e sabia que, de todos os encontros que tinha havido de oficiais portugueses com o PAGC, não havia vivos que tinham regressado. O primeiro encontro, os 3 majores que foram mortos. O segundo encontro, que eu não contei aqui, do Tenente Cabanazol, com tropas mortas também, na tentativa que ele tem de se encontrar com o PAGC. A nossa era a terceira. O Fabiano sabia disto e correu para lá. Quando chegou, é impressionante ver o Baio Camará, que não nos ligou nada a nós, a perfilar-se e a fazer a contência ao General Fabião, a falar íamos em crioulo, e a situação em 10 minutos foi resolvida. Pronto. Regressámos, quando íamos a caminho de Bissau, vem um rádio que diz sigam para Buruntuma. Há outro ultimátum, agora no leste, na fronteira com a Rep-Guiné-Conakry. Seguimos para Buruntuma. Pronto, a situação aí foi pior, porque o comandante local recusou-se-nos a receber, apenas mandou cumprimentos aos oficiais de Bissau, e nós tentámos uma negociação de alargar o ultimátum para fazer uma retirada honrosa, e como devia ser, e isso foi conseguido. Bom, fizemos uma primeira Assembleia da MFA no dia 1 de julho de 74, em que foi lida uma moção, fui eu que a li, aos microfones, de som, veio para a moção, foi do conhecimento de todo o mundo, o PAGC gostou muito. O que é que era a moção? Era o movimento dos capitais na Guiné-Bissau a pedir ao governo português que reconhecesse imediatamente a independência da Guiné-Bissau. E foi aqui que começa, digamos, a viragem no continente, em termos do próprio MFA local e do próprio Spínola, foi aqui que eles começam a perceber que não há hipótese nenhuma. Quando as Forças Armadas têm esta decisão, não há hipótese nenhuma senão caminhar para a independência. Entretanto, nós tivemos problemas, como tiveram aqui, os cabelos começaram a crescer nos quartéis, indisciplina, os soldados não reconheciam os chefes que não pertenciam ao MFA. Isto, sem Forças Armadas disciplinadas e organizadas, não há processo de desconstrução que resista. E nós estamos a pensar num processo de desconstrução ainda a um horizonte temporal do ano, mais de vista, não é? Então resolvemos institucionalizar o MFA. O que é que foi isto? Foi nomear delegações de oficiais, sargentos e praças, eleitos democraticamente em cada unidade. Isto era um perigo. Para grandes males, grandes remédios. Mais perigosa era a situação porque estávamos a evoluir, que já era descontrolada, não é? Em que os capitães da MFA já estavam a ser bombeiros, já tinham que ir às unidades, acalmar as hostes e dar as... porque já não obedeciam ninguém. Bom, isto que foi considerado uma hierarquia paralela, foi altamente condenada, mas resolveu o problema. Bom... O nosso maior problema, tenho que asselar depressa agora, foram as tropas africanas. Nós tínhamos 15.000 tropas africanas, das quais 300 comandos. O que é que se faz desta gente? N soluções encontradas. Indemnizações, pagamentos de mensalidades até ao fim do ano. De sementes para a agricultura. Regresso à Bolonha para trabalhar na agricultura. Foi tudo recusado. Até chegámos a pensar em pôr os comandos africanos em Timor, na altura em que Timor recuava para a ilha de Atauro. Bom... numa operação também muito criticada. Os comandos recusaram, até que dissemos, conseguimos daqui do continente que nos deixassem, que todos viessem para cá. Vão todos para Lisboa. Aceitaram. Há 300 inscrições. Às tantas, o capitão de comandos preto, Zacarias Saeg, tinha um familiar, também comandante da guerrilha do PAGC, tem um encontro com ele. Este familiar diz-lhe, não vão para Portugal, porque vocês vão ser a tropa de elite do novo Estado-nação. Pronto. Aquela lista de 300, ao fim de 8 dias, estava no zero. Nós dissemos, não façam isso. Porque nos encontros que nós mantivemos no Cantanhês, ainda antes do reconhecimento por Estado português, de encontros já para transferência de poderes, de retração do dispositivo, transferências de poderes administrativos, eles tinham-nos dito, comandos africanos é convosco, o problema é vosso. Não queremos cá tropas de elite, porque nós queremos tropas milícias, gente que pega na arma quando é preciso e trabalha a terra quando não pega na arma. Pronto. Ficaram. Depois aconteceu aquilo, mas, enfim, isso já não faz parte desta história. Nós nunca tivemos em Bissau os líderes do PAGC. O Sr. Pedro Pires, comandante Pedro Pires, foi depois presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira, nunca nos apareceram pela frente. Mandaram sempre figuras menores, que não tinham poder nenhum. Nós não vimos um PAGC, às tantas não sabíamos com quem estávamos a lidar.
Tão depressa tínhamos gente muito amiga nossa, que queriam que ficássemos lá mais um ano ou dois, que queriam que cobrássemos impostos, que fizéssemos a justiça, que são operações soberanas, não é? Eles queriam que nós fizéssemos isso durante mais algum tempo, para haver uma transferência tranquila, e também havia depois aqueles que diziam tugas para a terra deles. Bom, nós conseguimos... O Spínola faz um discurso em que admite a independência a 27 de julho de 74, fizeram-se as transferências de poderes das unidades militares com muita dignidade, com as cerimónias militares de hastear e arriar a bandeira, com os toques militares, com confraternizações várias. Os poderes da administração civil foram também devidamente transferidos com muita dignidade e com alguma solenidade em algumas repartições públicas. A Câmara de Missal foi ocupada por um comissário político, Juvencio Gomes, que se portou muito mal, enfim, um horror, só fez asneiras. Enfim... E pronto, em 10 de setembro de 74, deu-se a proclamação da independência da jure da Guiné-Bissau. E a retirada fez-se até 15 de outubro. Temos 10 minutos. Eu costumo dizer que a descolonização da Guiné-Bissau tinha tudo para correr mal. Os nossos militares da Guiné-Bissau, de todas as patentes, reclamavam o regresso imediato a Portugal. O povo português em Lisboa clamava nem mais um soldado para o ultramar. O PAIGC não se entendia e tinha várias caras. O general Spínola opunha-se à independência e defendia um referendo na Guiné-Bissau às populações para saber se elas queriam pertencer a uma comunidade lusíada com todas as colónias e com o Brasil, uma utopia, enfim. E o que é que fez o MFA? Fez a síntese destes contrários. Muito obrigado. Quem tem alguma pergunta? Temos 5 minutos para uma pergunta. Há uma rendição, que é a rendição de Cassine, aliás, houve várias rendições, que é reportada por uma jornalista inglesa da BBC, Jane Bergel. Diz ela assim: foi entregue agora a 12ª aldeia fortificada portuguesa ao PAIGC para conclusão da primeira fase de transferência de poderes militares. E no cumprimento do calendário secretamente negociado. Chegámos a Cassine, diz a jornalista, com o PAIGC, por lado do PAIGC, utilizando um helicóptero. Ao longo da rua principal de Cassine, pode ver-se um pequeno grupo de casas de betão que serviam de abrigo a centena e meia soldados portugueses. E próximo destas casas pode ver-se também a aldeia nativa. Ora, verificou-se que, apesar de terem suportado pesadas barragens de artilharia e de se aguentarem numa posição bem difícil, que os guerrilheiros, aliás, tornaram o mais difícil possível, verificou-se que, apesar de tudo isto, militares portugueses e guerrilheiros abraçaram-se fraternalmente no momento da entrega do PAIGC ao PAIGC desta posição militar portuguesa. Depois, e enquanto uma companhia da tropa portuguesa e a milícia do PAIGC apresentavam armas, foi lentamente arriada a bandeira portuguesa e içada a do PAIGC. Após o que partiram todos juntos, num transporte militar português, para um almoço de bela amizade. Para um observador estrangeiro, era difícil acreditar no que os olhos viam. Depois de 3 anos de guerra dura, os comandantes, os soldados dos dois lados, a beberem juntos, trocarem graças e a darem todas as provas de uma amizade que ninguém teria julgado possível. Isto foi o que vimos e que achámos difícil de acreditar, mas era a verdade. Impressionante isto, não é? Isto aconteceu em muitos sítios. Enfim, aliás, há aqui uma parte que talvez valha a pena ouvirem. Tomámos um avião e fomos para outra base, a de Cofar, também a sul. Em Cofar, como em outras bases portuguesas, os portugueses estão a deixar tudo intacto. E todo o material que podem, à exceção do que é estritamente militar. Em Cassine, o PAIGC herdou até caminhões pesados, reservas de combustível, equipamento de rádio e comunicações, assim como medicamentos. Nós deixámos lá ficar quase tudo. Nós quisemos construir uma marinha à Guiné. Guiné é quase ilhas, aquilo é tudo, enfim, mar. Um terço do território é coberto pela maré cheia, não é? Precisam de marinha. Propusemos recuperar e reconverter os marinheiros guineus, eu digo guineus, na altura dizia-se guineus, hoje é que se diz guineenses, para marinheiros da futura marinha da Guiné-Bissau. E com alguns meios navais que ficavam lá. Recusaram. Disseram que sim, nunca recusaram. Simplesmente nunca criaram condições para que isso fosse possível. Nós quisemos ficar, em princípio, durante o ano 75. Depois negociou-se até 31 de dezembro. E quando estávamos a programar tudo para até 31 de dezembro,
vem um pedido, não, até finais de setembro, princípios de outubro. Houve grandes problemas ainda na retração. Reservámos na Ilha Caravela, fizemos uma base de recuo para recolhermos todas as tropas portuguesas e sermos evacuados dali se fosse necessário por meios marítimos e aéreos para Portugal. Não foi preciso, felizmente as coisas correram bem, mas a Guiné é o que é. Tem uma perguntinha. Relativamente ao relacionamento que havia com os indígenas, chamemos-lhe assim, Sim. e nomeadamente a função dos régulos, Sim. o relacionamento do exército português com os régulos, que alguns, pelo pouco que sei, estavam do lado do português. Sim. Depois, neste clima tumultuoso, digamos assim, qual é que foi a posição desses indivíduos que, portanto, eram os chefes tribais tradicionais? Há duas posições. Medo, calados ou aderência ao PAIGC. A alternativa era morrerem. A alternativa era morrer. Aliás, há um chefe tradicional, Cherno, não recordo agora do apelido, que tem uma reflexão antes do 25 de Abril, em que mais ou menos ele quer dizer isto. Entre o colonialista branco e o colonialista preto, nós não sabemos qual escolher. Eles já estavam a perceber o que ia acontecer a seguir. Não é? Agora, as nossas relações com as populações, impecáveis, a todos os títulos. Eu tinha cozinheiros pretos do PAIGC. Se quisessem envenenar-nos, envenenávamos a todos. Tínhamos lá. Portanto, havia uma convivência absoluta, completa, um respeito grande. Havia 3 PAIGCs. Havia aquele PAIGC que gostava de nós, conflitava connosco, que havia uma autêntica irmandade, amigos. Havia o PAIGC guerrilheiro, duro, que nos insultava e que, mesmo na rádio, que nos mandava sair da terra deles. E havia aqueles que assistiam preocupados de tudo isto, que era a maioria assistia. Agora, os grandes líderes, essa é a acusação que eu faço e espero que o Pedro Pires, que tem este livro e que já me agradeceu, e que pedi que acabasse rapidamente a história dele antes que, enfim, enquanto está cá, porque já estamos numa idade um bocado avançada, e ele anda a escrever o livro dele há não sei quantos anos, porque é preciso que a outra parte conte a história. A história só se pode fazer com o contraditório. Este livro tem que ter um contraditório. Se o que está aqui não é assim, então alguém diga que é melhor. E a única pessoa hoje que do lado de lá pode dizer é o Nino Vieira, quando eu lancei o livro, soube no dia em que lancei o livro que o Joécio Gomes, que enfim, que nós estivemos lá e que passámos maus bocados, que eu tinha morrido há uma semana, mas muitos deles já desapareceram. Esse contraditório é importante, porque este livro não é a história há de se fazer depois, mais tarde, com o distanciamento necessário, e quando houver alguém que diga porque é que eles não apareceram, porque é que não vieram para Bissau? Por uma questão de soberania? Porque não queriam partilhar o poder, porque eles é que eram os donos do poder. Bom, isto é um pouco pequeno, é uma certa pequenez intelectual, não é? Mas parece que na altura era essa, digamos, a ideia que circulava, não é? Porque se nós tivéssemos tido os líderes, se eles tivessem os cabo-verdianos, o PAIGC era liderado por cabo-verdianos, os guerrilheiros eram guineus. Digamos que a cisão cabo-verdianos-guineus já se anunciou-se há muito tempo, há muitos anos. Logo na morte do Amílcar Cabral, ela se declarou. Os cabo-verdianos eram letrados, ocupavam todos os lugares da administração pública. Os guineus não chegavam lá. Portanto, aquilo tinha que levar uma volta muito grande. A ideia do PAIGC era uma utopia. Guiné e Cabo Verde era uma utopia. Mas se os líderes, então com a morte do Amílcar Cabral, pior ainda, mas se os líderes tinham apanhado o comboio da Revolução e se tivessem chegado a nós e assumido a rédea, quando os líderes chegaram a Bissau, o poder estava tomado pelos guineus. E aí já era irreversível. O policiamento de Bissau chegou a ser feito por uma companhia, a companhia do Sousa Pinto, polícia militar nossa, e a companhia deles, nas mesmas viaturas, a policiarem as ruas de Bissau. Portanto, num entendimento bastante conseguido. Mas, por outro lado, o Presidente da Câmara de Bissau, o Sr. Jovécio Gomes, mandou abaixo as estátuas de Bissau, as nossas estátuas, dos nossos navegadores, e enquanto nós lá estávamos, numa situação absolutamente provocante, não é? O que fez com que os poucos brancos que havia viessem embora. Portanto, não é? O que fez com que não houvesse a logística de distribuição de alimentos na Guiné era feita por 2 empresas portuguesas, a Casa Gouveia e a Casa Esteves, que até barcaças tinham, que andavam pela Guiné toda, não é? Essa gente veio embora, a Guiné ficou desprotegida, não é? E eles não pensaram no dia seguinte. A sede de poder era demasiado grande. E depois mataram-se uns aos outros. E 2 anos depois, os principais comandos africanos
foram liquidados. 20 ou 30, não se sabe bem quantos, mas foi mais ou menos isto. Mas isto é depois de nós. Também aquilo que está no espaço público, que nós, enquanto nós lá estávamos, houve assassinos e massacres destes, zero. Nada. Isso não é verdade. Mas isso circulou. Isso não é verdade.